Vamos a João, capítulo 2, versículos de 1 a 12, é a terceira pregação deste texto. Eu pensei que ia ser só uma, depois, no meio da pregação, achei que não ia dar, marcamos uma segunda pregação, achei que ia dar, mas novamente marcamos uma nova pregação e agora realmente chegaremos ao final, se Deus quiser, desta exposição sobre o famoso milagre do Senhor Jesus Cristo de transformar água em vinho. Já comentamos detalhadamente sobre o milagre em si. Já falei do fato de que muitos aplicam como lição para a nossa vida, aplicam as verdades deste milagre de várias formas. Expliquei que formas eram essas, mas disse que eu ia explorar apenas uma aplicação, e somente uma. Qual? O princípio de que em muitas áreas da vida Deus age como um complemento à ação do homem, ou age paralelamente à ação do homem. E lembrando que Jesus Cristo usou aqueles homens para encherem as talhas, aqueles grandes potes ali de água, podem encher de água, e eles encheram completamente. Então, o Senhor Jesus Cristo realizou o milagre em cima da água que os homens tiveram o trabalho de colocar a pedido, a mando dele. Então, esse princípio aponta, esse fato aponta para um princípio largamente amparado pelas Escrituras, e eu dei 5 exemplos. Me propus a dar 5 exemplos deste princípio funcionando em áreas diferentes da vida. Demos 4, e hoje é o último. Esse princípio que Deus age paralelamente à ação do homem. Vamos a João capítulo 2, então, versículos 1 e 12. Vou comentar muito pouco, quase nada, sobre o milagre em si, porque já fiz isto. E quem quiser ouvir ou ver o vídeo, está lá no site e pode utilizar esse recurso, no falando de Cristo. Muito bem, João 2, 1 em diante diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, mais ou menos 100 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de, pela terceira vez, comentar este milagre, agora não olhando para o próprio em si, como já fizemos na primeira pregação, mas comentando sobre o último exemplo daquele princípio muito importante, básico, para compreendermos a maneira de tu agires em nossas vidas e como nós devemos agir como servos teus e discípulos de Cristo neste mundo. Então nos orienta agora com este último exemplo, e que almas sejam salvas em nosso meio, as que ainda não têm esse privilégio da salvação em Cristo, e nós que já fomos feitos pela fé teus filhos, nos edifica, nos santifica, nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, sua parte é encher o pote, é o título da pregação. Terceira parte. O último exemplo é a conversão de um pecador. Nós falamos que nós temos responsabilidade de cuidar do nosso corpo. A
ao mesmo tempo em que Deus cuida da nossa saúde. Falamos que nós temos a obrigação de cuidar da nossa alma, com relação às tentações e às providências para nos mantermos o mais possível puros. Comentei que é Deus que nos faz puros e que nos santifica. Falei então da junção desses dois elementos, o divino e o humano. E agora quero falar sobre a responsabilidade que nós temos com a alma dos outros. Não apenas devemos nos preocupar com a nossa própria alma. E eu posso dizer, com a alma e com o corpo dos outros. Que inclusive comentei na mensagem passada. Deus vai dar corpos novos para crentes e perdidos. Os crentes terão, os discípulos de Cristo terão corpos glorificados no céu, juntamente com o Deus triuno que lá está. Mas curiosamente a Bíblia nos diz, Jesus falou que os homens temem aqueles que podem matar o corpo, mas deviam temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Ou seja, vai haver sofrimento corporal, físico no inferno, com o corpo. Obviamente eu não vou ter o atrevimento de dizer o corpo glorificado, mas que será um corpo. Será um corpo. Não me perguntem como. E a semelhança com o que é hoje, né, já ultrapassa o nosso entendimento. Mas fica a palavra de Cristo. Deviam temer quem tem poder de fazer perecer na alma, não somente o corpo, mas também a alma. Então, quando nós recebemos a responsabilidade de pregar o Evangelho, é em benefício então desta pregação, visando a conversão a Cristo, é em benefício da alma da pessoa. Mas vamos complementar com base no que Cristo falou, da alma e do corpo. Pensar no bem-estar do outro e querer livrá-lo da situação terrível que está à frente do próximo, se ele vier a perecer sem Cristo, como cada um de nós estava sujeito a isto. Todo discípulo de Cristo precisa pregar o Evangelho visando a salvação de almas. Quando Deus deu a Moisés a lei, conhecida como lei de Moisés, mas na realidade é a lei de Deus, dada através de Moisés, o próprio Deus deixou clara a necessidade da pregação. Aliás, começou com o próprio Deus convocando o Moisés mesmo para falar ao faraó: desce e livra o meu povo, que está lá em grilhões com o faraó. Fala ao faraó, fala ao povo, vai lá e diz o que eu te disser para dizer, fala. Agora vocês sabem o resultado da reação de Moisés, que não, eu não, de jeito nenhum, e resistiu, eu nunca vi tanta coragem, insistir tanto com Deus. Pior que nós fazemos a mesma coisa, mas Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, pois tá bom, Moisés, se você diz que é pesado de língua, que você não tem condições de fazer isso, eu vou colocar Arão, seu irmão, para ser o seu porta-voz. Mas fique registrado, Deus mostrou ali a necessidade de um pregador para ouvir de Deus e transmitir a quem era necessário transmitir: ao próprio povo judeu que estava escravizado no Egito e ao chefão, ao faraó, que tinha o poder nas mãos para liberar ou não liberar o povo. Os profetas foram escolhidos precisamente para divulgar o que Deus queria que eles transmitissem. São passagens clássicas de chamadas de profetas. Isaías capítulo 6, versículo 8, eu posso ir só se você não quiser, não puder ir tão rápido, porque eu não vou me demorar nas passagens em si, eu quero só mostrar a importância. Depois disto,
falando de uma visão maravilhosa que Isaías teve do trono de Deus, tudo bem conhecido. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Enviar para quê? Para pregar, para falar. E quem há de ir por nós? Deus perguntando, retoricamente, que obviamente ele sabia a resposta, mas ele lançou o desafio. Disse eu, Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. O verbo dizer, que é exatamente a função daquele que fala, que leva algum tipo de mensagem. Diga, fale, transmita o que eu quero transmitir, mostrando a importância que Deus considerava de alguém recebendo de Deus informações, passando para os outros. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 em diante, nós temos o mesmo fenômeno da chamada, de maneira diferente, mas a mesma forma de Deus chamar e dizer: eu quero lhe convocar. Isso aí foi algo em comum com Isaías, embora de uma maneira diferente. Então, Jeremias 1, de 4 em diante: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Aí, lá vem Jeremias querendo imitar Moisés, resistindo. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Moisés alegava que tinha a língua pesada. Esse aqui usou para a idade: eu sou muito inexperiente. Homem é bom de desculpa, né? Nós somos bons de desculpa, mas é outro assunto aqui. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Não aceitou, não digas. Porque a todos a que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Um resumo perfeito da missão de um profeta, olhando para o tempo do Velho Testamento. Mas muito antes de Jeremias, de Isaías, de Moisés, havia um pregador. E nós sabemos pelo Novo Testamento que aquele homem antiquíssimo era pregador. O homem da arca, do dilúvio. Noé, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós vemos ele sendo qualificado exatamente desta forma. E não poupou o mundo antigo, não vou ler o contexto, porque não é o caso aqui, mas preservou a Noé. Aí ele qualifica Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas e tal e tal. É curioso que se nós perguntarmos às criancinhas: quem foi Noé? Foi o homem da arca, que construiu a arca, que levou os bichos, aí toda criança sabe aqueles desenhinhos, desenho pinto colorido da girafa de amarelo e tudo isso. Todas as crianças sabem que Noé foi o homem que Deus usou para construir a arca, e botou todos os animais na arca, e mais os filhos e esposas e tal e tal. Talvez nem nós, adultos, nos lembremos de colocar na biografia de Noé: pregador da justiça. Enquanto ele fazia a arca, ele pregava, ele falava, e certamente a pregação dele consistia: se arrependam, que vem aí uma destruição que vocês não podem imaginar o tamanho que vem. Pregando para os outros. O resumo do que o Velho Testamento diz sobre a atividade de anunciar as boas novas, aqui em Isaías capítulo 52, versículo 7, que é uma passagem que inclusive Paulo cita em Romanos, mas eu quero ler do Velho Testamento mesmo, para vocês verem como vem de muito longe esta necessidade dos servos de Deus pregarem a palavra de Deus para os outros. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Muito bonito isso.
que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso aqui não vale apenas para profetas. Na época, não era só para homens como Isaías, Jeremias e os homens chamados por Deus para um ministério específico, mas para qualquer um. Quão formosos são sobre os pés, são sobre os montes, os pés de quem? De qualquer um que anuncia as boas novas. Claro. Embora fossem os profetas que tivessem esta missão de maneira mais formal, mais abrangente. Mas um pai de família, vocês sabem disso, tinha a obrigação de passar para os filhos a lei de Deus, de ensinar desde crianças os seus filhos, de colocar nas ombreiras das portas, na testa, parte da palavra de Deus. O que é isto? Além de servir como uma lembrança a si próprio do que a palavra dizia, mas transmitia para os outros que leriam. Passando para o Novo Testamento, vemos ainda de uma maneira mais clara essa responsabilidade fundamental de pregar o Evangelho. Jesus, através de exemplos, Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, Mateus 4 e 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Lucas 4 também fala nisso, outras passagens dos evangelhos falam muito, que ele pregou, até mais do que isso, que ele fez o bem, mas basicamente pregou. Aí vem Pedro, o apóstolo, pregando logo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com ousadia, com muito poder do alto. Atos capítulo 2, versículo 14, depois daquele evento em que o Espírito Santo desceu sobre os que estavam lá e começaram a falar em línguas estrangeiras e tudo. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus. Aí vem um grande discurso de Pedro, falando, pregando. Paulo, Atos capítulo 9, versículos 20 a 22, diz assim: e logo pregava, depois da conversão dele, logo, nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Falando, pregando. Escolhi mais apenas duas passagens sobre Paulo, que são significativas. Gálatas 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. E a passagem continua. Prega, Paulo. Da maneira que eu chamei Jeremias, Paulo, para ser um profeta entre as nações, eu te chamei também, Paulo. Agora, 600 anos depois de Jeremias, vem Paulo. E há uma outra, a última sobre Paulo, 1 Coríntios 9,16, que ele revela aqui o peso que ele sentia daquela responsabilidade. Não era uma opção, não era algo a mais na sua vida, na sua profissão, no seu ministério. Não.
1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar ou me gabar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Bom, pastor, tudo bem. Paulo se sentia assim, mas Paulo é Paulo. O apóstolo dos gentios, uma chamada absolutamente personalizada da parte de Deus, especial, cheia de visões como ele teve, de revelações da parte de Deus, sonhos, poderes, sinais, e olha o tamanho da tarefa gigantesca que Paulo tinha de pregar o evangelho entre os gentios e tudo. Então eu até entendo que Paulo sentisse esse peso todo de pregar, e a ponto de dizer, ai de mim, se não pregar, porque é a minha responsabilidade. Mas eu não sou Paulo, né? Não sou apóstolo, não tenho essas grandes responsabilidades e tal. Porque você não é apóstolo, eu lhe garanto. Embora tenha muitos apóstolos por aí, por esse Brasil, inclusive se autodenominando apóstolos e apóstolas e por aí vai, e não venha, por favor, não venha alguém aqui surgir no meio dizendo que virou apóstolo, que recebeu essa chamada e tal, porque vai ter problema aqui. Então eu garanto que você não é apóstolo, nem apóstola, e nem eu, muito menos. Então, que você não é apóstolo, eu concordo plenamente, mas que você não tenha uma responsabilidade sobre os seus ombros para pregar o Evangelho, você sendo um discípulo de Cristo, confessadamente um crente em Jesus Cristo, não, aí eu não concordo. Que você não tem esse peso, porque não é o apóstolo Paulo? Não. Obviamente não vai ser um peso igual ao dele. As circunstâncias são completamente diferentes, seu ministério é diferente, sua pessoa é diferente, sua chamada é diferente, se for examinar cada aspecto do ministério de Paulo, é claro, mas daí para dizer, porque eu não sou Paulo, eu não tenho peso nenhum nos meus ombrinhos para pregar o Evangelho, que é isto? E aí vem uma segunda classe de passagens que eu selecionei, para mostrar que não é só por exemplos, como de Cristo, de Pedro, de Paulo, que nós devemos pregar o Evangelho, mas uma ordem direta, que eu reservei alguns poucos versículos aqui, porque tem muitos, mas para mostrar a ordem direta de Jesus e de outros apóstolos, mesmo, para pessoas específicas pregarem e para os discípulos de uma maneira geral. Eu vou ler de uma maneira um pouco rápida essas passagens aqui, para vocês verem a abrangência delas e como é importante cada um se sentir com este peso. Eu espero que quando eu parar de ler aqui essas passagens, você tenha se sentido muito ciente da responsabilidade que deve ter sobre os seus ombros. Marcos 16 e 15, na famosíssima passagem do Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tudo bem? Foi dita diretamente para os apóstolos aqui, mas vocês começam a sentir o peso de uma ordem direta do Senhor Jesus Cristo, e é papel do estudante das Escrituras examinar passagens e ordens e mandamentos e saber aplicar para os dias de hoje, saber aplicar para si próprio. É um aspecto importantíssimo do entendimento que alguém vai ter da vida cristã. Você pegar a passagem do Velho Testamento sobre alguma coisa sobre o sacerdócio no templo e aplicar para hoje, tem que ter cuidado em fazer isso. E dizer que é uma aplicação e tal, mas alguns fazem isso de uma maneira errada e dá distorção grande. Por outro lado, não é bom também quando lê e diz assim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo, eu não sou apóstolo. Vamos em frente. Mateus 28 e 19, porque tem algo a ver com você? Sim, porque você não é apóstolo, mas você é discípulo. Claro, estou falando aos que se confessam. Assim tem mostrado uma coerência na vida com o que dizem ao ser
ao se identificarem como discípulos. Então, Mateus 28, 18 e 19, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, aqui já começa a ficar claro que não era uma ordem só para os apóstolos, porque eram 12, depois ficaram 11, depois elegeram mais um, 12 de novo, tudo bem, apóstolo. Paulo foi um apóstolo como que nascido fora do tempo, 13, mas é uma dúzia. Temos aqui em 3 fileirinhas aqui, nós temos 12, 13 pessoas, e essas pessoas obviamente não estariam sobre elas a responsabilidade total de sair pelo mundo pregando. É óbvio que eles iriam iniciar esta tarefa de ir pelo mundo pregando o evangelho, é claro, mas eles teriam pessoas ao lado deles, outros discípulos, ajudantes dele, como Paulo teve vários, e foi crescendo, crescendo. Então morreram rapidamente aqueles homens, inclusive diz a tradição, não a Bíblia, mas que todos morreram de uma maneira como mártires, tirando o apóstolo João. Então morreram logo, eu digo logo em termos de eras, logo no início da era cristã morreram, aí vieram outros e quem está seguindo esta sequência aqui? Você, eu, nós somos eles, em continuação. Estamos pegando a responsabilidade que eles receberam, e alguém tinha que levar adiante. Eram os discípulos, os salvos em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é muito simples dizer: não é para mim, que eu não sou apóstolo. Embora vá ter momento em que você realmente vai dizer: isso não era para mim, porque eu não sou apóstolo. Está certo? Mas não exagere nisso. Aprenda onde dizer o que. Isso é para mim, isso não é para mim. E às vezes não é tão simples, não. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 49. Lucas 24, 46 a 49. Jesus falando para eles, os discípulos os seus discípulos, então disse: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E a passagem continua. Agora saiamos da palavra direta do Senhor Jesus Cristo, vamos para Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. E aqui está óbvio esta transmissão de responsabilidade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim: prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aliás, eu comentei que aqui falava desta sequência, mas é a que eu vou ler agora que mostra essa sequência. O que mostra aqui em 4 e 2 é a grande responsabilidade de Timóteo falar. Timóteo não era apóstolo, era um discípulo de Paulo. Então nós vemos o mesmo peso sendo jogado sobre Timóteo. Mas Timóteo estava muito perto de Paulo, e eu estou tão longe, e essa sequência não é muito clara. Tu, pois, agora estou em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, ouviste,
Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Para quê? Para que transmitir a homens fiéis e idôneos? Para que eles aprendam. Não somente. Não é somente que eles aprendessem. Está claro aqui. Para instruir a outros. Então você escolhe homens fiéis para transmitir, e eles vão transmitir a outros, e os outros aos outros. E assim viria a sequência que bateu aqui. Então você é tão responsável quanto pregar o evangelho, quanto o próprio apóstolo Paulo. Não na dimensão do apóstolo Paulo, não nos lugares em que ele esteve, não na intensidade, mas na responsabilidade em si de alcançar o seu vizinho. Paulo não alcançou aquela pessoa no elevador, da qual você está bem pertinho. Paulo não nasceu no seu lar. E mesmo, mas Paulo morreu 2 mil anos, depois vamos para a época de Paulo. Paulo não estava em todo lugar pregando. Era uma onda que ia aumentando para alcançar todos os discípulos essa responsabilidade de pregar. E há outras passagens, vou ler só mais uma, Romanos 10 e 14. Romanos 10 e 14. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Vamos para o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou em Romanos 10 e 11 e 13. Romanos 10 e 13. Aí vem, continua no 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, fale? E como falarão ou pregarão se não forem enviados, como está escrito? Aí ele puxa Isaías, como já tinha dito que ele tinha feito isso, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Ele puxou aquela passagem de Isaías. Então, todo crente, em suma, vou passar para o segundo ponto da pregação. Só são 2. Todo crente precisa fazer de tudo o que está ao seu alcance para alcançar o pregador, o pecador. Falar, pregar, testemunhar, isso é colocar água no pote. Colocar água no pote. Esse homem está mandando eu colocar água no pote. Ele está pensando o quê? Faltou vinho. E ele mandou colocar água. 100 litros de água em cada pote. Vezes 6 são 600 litros de água. Ele sabe o que é carregar essa quantidade toda de água. E para que essa água toda? O povo não está com sede d'água, o povo quer vinho. Ele manda botar água no pote. Não tem muita lógica. Na minha cabeça, estou aqui como um servo nesse casamento, preciso servir as ordens aqui, e Maria, não sei qual autoridade que Maria tinha sobre eles, comentei isso na primeira pregação, qual era o papel que ela tinha, a função que ela tinha naquele casamento, mas ela disse para eles, façam o que ele mandar. Então ela deu uma ordem para eles, e eles, pois não, bote água nos potes. Ordem muito estranha, para quem estava precisando de vinho, não de água. Não interessa o que Jesus Cristo vai fazer com a água que você vai colocar no pote. Pregue, fale. O que ele vai fazer como resultado deste seu falar não é problema seu. O seu problema é: bote água neste pote, fale o evangelho, e fale e pregue. E eu não vou nem entrar no aspecto de viver de maneira coerente, para que o que você falar tenha mais peso. Não é o que nós queremos enfatizar hoje, mas o falar. Fale. Por outro lado, independentemente de quem prega,
como prega, quando prega, onde prega, é Deus quem converte. E baseado numa escolha pessoal dele. Este é o segundo ponto. Independente do que você prega, como prega, quando prega, independente. Deus é quem salva o seu vizinho, para quem você pregou 10 anos. Pregou em várias circunstâncias diferentes. Você pregou para ele. E independente disso, Deus salvou aquele vizinho. Mas você falou mais para 20 amigos. Deus não salvou nenhum deles. E aquele vizinho, você nem gostava muito dele. Mas, em ocasiões aqui e acolá, ele estava de bom humor, você também e tal, e saiu um papozinho. Você falou um pouquinho. Pouco. Mas teve amigos que você falou. Amigões, horas pregando, fez curso bíblico com ele e tudo mais. Não saiu do lugar. Aliás, piorou. Abandonou foi o estudo bíblico, saiu foi falando mal da Bíblia. Porque é Deus quem salva. Baseado numa escolha pessoal dele. Esse princípio da eleição pessoal de Deus gera vista na escolha de Israel. Muitas passagens eu tenho aqui, eu vou ler apenas, talvez umas 3 com vocês. Isaías 41, de 8 a 10. Estamos olhando agora para o princípio da eleição de Deus, em que Ele escolhe os dele. E Ele resolveu escolher, dentre todas as nações do mundo, uma, para ser dele de uma maneira especial. Eu não vou ter condições de tempo, aqui nem é o propó, de explicar detalhadamente o papel de Israel entre as nações do mundo, papel esse que continua hoje, apesar dos amilenistas acharem que não tem mais papel nenhum, como Israel, como um país que foi escolhido por Deus da maneira como a Bíblia ensina. Isso se acabou na época de Cristo, porque eles rejeitaram Cristo, agora foi substituído pela igreja de Israel. Não concordo absolutamente com esta visão. Concordo que Israel continua sendo Israel, peculiarmente um povo escolhido de Deus para um propósito muito, muito especial. Continua. E agora é fácil primeiro dizer isso. Depois que Israel foi fundado e existe como nação. Se eu estivesse falando antes de 1948, quando não havia Estado fundado de Israel, ou menos ainda, 200 anos atrás, tinha quase nada lá. Tinha os judeus espalhados lá, morando lá, muito poucos, muitos muçulmanos e outros impérios dominando-os por muito tempo lá, e os judeus espalhados por lá. Nada, acabou, Israel acabou totalmente. Ridículo, simplesmente ridículo falar em Israel como um país, um Estado moderno de hoje, para cumprir aquilo que foi prometido lá a Abraão. Não, isso acabou. Acabou não. Então essa é a posição chamada pré-milenista, em que Israel continua com esse papel e que Cristo vem reinar 1000 anos, pessoalmente, em Jerusalém, lá. Muito bem. Então, o que é que fez Deus escolher aquele povo, um povozinho tão rebelde, tão duro, resistente, como Deus reclamou tantas vezes, a ponto de ter sido espalhado pelas nações 2000 anos, e agora voltou, detalhe, voltou um povo secularizado, em sua grande maioria, que não tolera o Evangelho, não tolera de falar de Jesus Cristo. Está lá. Alguns são religiosos de acordo com o Velho Testamento, não aceitam nada de Jesus. Outros, que é a maioria, não querem saber de Jesus, nem de Moisés, nem de Abraão, nem Velho Testamento, nem coisa nenhuma. A grande maioria hoje. Mas nós vemos nos livros, igrejas sendo timidamente formadas lá. O pastor Randy Cook, que pregou aqui entre nós recentemente, passou mais de 10 anos morando lá, fundou a igreja lá, e estão entrando com o Evangelho lentamente, e judeus estão se convertendo atualmente.
Então, é uma época vibrante em que nós estamos vendo se cumprir essas coisas. Mas, como eu falei, eu quero me concentrar neste aspecto da escolha de Deus. Isaías 41, versículos 8 e 10, Deus diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem... Os que chegaram aí podem dizer que verbo é esse? Estou em Isaías 41, versículo 8. Qual é o verbo que tem aí? Escolhi. Minha versão tem elegi, mesma coisa. A quem escolhi, ou a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus escolhe e Deus cuida. Ezequiel 36, 19 em diante, diz assim: espalhei-os entre as nações. Estou em Ezequiel 36, 19 em diante. Se preferir, apenas ouçam o que eu vou ler, porque eu não vou detalhar demais a passagem lida. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, por causa do exílio na Babilônia. E outros que ouvem em Israel. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. A soberania de Deus nisso tudo, viu? Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Não é por causa de vocês, não, é por minha causa, porque eu fui que escolhi vocês. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que já foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. Bonito demais isto. Diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações. Aconteceu, gente. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Deus fazendo, Deus fazendo. Capítulo agora, aliás, versículos 31 e 32. Então vos lembrareis dos vossos meus caminhos, estou no mesmo capítulo, agora versículo 31, e dos vossos feitos que não foram bons. Então, mérito deles não tinham. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido. Impressionante isto, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Porque ele havia colocado o nome dele naquela escolha, e ele iria até o fim, esse fim, ou seja, até cumprir tudo o que ele tinha designado fazer com aquele povo. Desígnio esse que não acabou ainda, como acabei de comentar, mas baseado na eleição dele, Deus, na escolha, na decisão pessoal dele. Finalmente, em termos de Velho Testamento, Deuteronômio 7, 6 a 8, que diz assim, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo.
porque eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O contexto aqui é ter tirado o povo do Egito. Diz, não é por causa de vocês não, viu? É porque eu tinha escolhido vocês lá em Abraão, prometi a Abraão e seus descendentes muitas coisas sobre vocês, está de pé essas promessas que eu fiz, porque eu quis fazer. E então resolvi tirar vocês agora do Egito. Não é porque vocês são bonitinhos, não é porque vocês são enormes como povo, não é porque vocês são infiéis, que são muito infiéis. Não. É por minha própria motivação, pelo meu coração, pelo meu desejo, por honra ao meu próprio nome. Isso chama-se soberania de Deus, um atributo muito desconsiderado hoje, em que é comum ser pregado ou ser anunciado um Deus meio fraco, um Deus que não tem muito poder decisório sobre as vidas, porque isso é politicamente incorreto hoje em dia. Cada um tem a sua liberdade de escolher o que quiser, e etc. e tal. Então o homem de hoje não está pronto para dar nem a Deus, o Deus Criador, o direito que ele tem, mas não quer reconhecer o direito e dizer, manda em minha vida, decide o que quiseres sobre mim, me ajuda ao menos a entender isso e ser fiel. Não, eu tomo as minhas decisões, pescoço aqui, ninguém dobra. Este é um homem hoje, mas não é assim que funciona. Agora eu quero ir para o Novo Testamento, e praticamente me despeço da leitura de muitas passagens, e vou fazer os comentários e encerro. Mostrar a conclusão disso tudo, obviamente. Agora vamos ver o princípio da eleição no Novo Testamento, e exposto de uma maneira ainda mais clara do que no Velho Testamento, que para mim já está muito claro, e eu li poucas. Vamos a João 1, capítulo, quer dizer, 1 já é o capítulo, versículos 11 a 13. João capítulo 1, versículos 11 a 13, diz assim: veio para o que era seu, falando do Senhor Jesus Cristo, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Já merecia parar aqui, para mostrar que o poder de ser filho de Deus vem do próprio Deus, não do próprio homem. Deus o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ninguém foi feito filho de Deus pela vontade própria, mas pela vontade de Deus. Passe a página, capítulo 3, versículos 1 ao 5, João 3, 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A este respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, falando do nascimento físico como ser humano aqui. O que é nascido do Espírito é Espírito. É um nascimento espiritual, feito, providenciado, executado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Decisão dele. Efésios capítulo 1, versículos 3 em diante. Diz assim, Efésios 1, versículos 3 em diante.
Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, Efésios 1, desculpa, eu estava lendo 3. Efésios 1, versículos 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, pode colocar elegeu, a mesma coisa, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E a passagem continua. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Essa passagem é importante para essa questão da eleição de Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, pelo que também nos chamou, e continua a passagem. Então, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, visando a salvação. Tem muitas, eu vou encerrar aqui, passagens mostrando a soberania de Deus na eleição. Então, você prega, Deus salva. Você coloca água na talha, Deus transforma em vinho, se e quando Ele quiser. Calvinismo é o nome de um pensamento teológico, de uma atitude de crença sobre essas coisas. Vamos chamar uma posição doutrinária, que crê na eleição incondicional de Deus e na total incapacidade do homem de chegar a Deus sem a ação do Espírito Santo, porque o homem está morto nos seus pecados. Eu pulei passagens aqui pelo tempo que falam que o homem está morto nos seus pecados. O livre-arbítrio não existe desde Adão. Adão perdeu. Com o seu pecado, ele perdeu. Dali em diante, dizendo de outra forma, a raça humana perdeu em Adão o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? É a sua capacidade, mesmo dada por Deus, mas uma capacidade em que você escolhe e decide se quer ser salvo ou não. O calvinismo não aceita isto, porque o homem está morto em seus pecados, não consegue sair dessa escravidão, então ele não tem livre-arbítrio. Eu resolvo sair hoje dessa minha situação de perdido, porque é Deus quem decide quem irá salvar. A conversão é um novo nascimento espiritual, como já vi, inclusive impossível de ser revertido, este novo nascimento. É o que se chama de segurança do salvo. Pouquíssimas palavras é isto. Aí vem o arminianismo. Obviamente calvinismo vem de Calvino, e arminianismo vem de Armínio, teólogo holandês. Calvino era francês, mas foi na Suíça em que ele desenvolveu grande parte do seu ministério. Diz assim o arminianismo, mais ou menos: a Bíblia chama de eleição apenas a presciência de Deus. Deus não escolheu ninguém para ser salvo, coisa nenhuma. Ele simplesmente, com a presciência dele, sua capacidade de prever o que iria acontecer, ele sabe quem ia escolher o Evangelho e quem não ia, quem ia aceitar Cristo e quem não ia. Então ele sabe perfeitamente. Ele poderia fazer uma lista das pessoas que iriam aceitar a palavra dele no tempo do Velho Testamento, e agora a palavra dele através de Cristo no Novo Testamento. Bom, essa lista de Deus, de quem iria aceitar, são os eleitos. Então a eleição de Deus é isto, não é uma escolha pessoal, é simplesmente um exercício da presciência, do pré-conhecimento que ele tem. Só isto. E cada um resolve se quer a salvação. Tudo bem,
todos são pecadores, o arminiano reconhece isso. Ninguém pode sair da situação de perdido se não fosse a morte de Cristo, reconhece isto. E que a salvação vem de Deus, reconhece isto. Mas não vem de Deus assim. Com a morte de Cristo, Deus deu a todos os seres humanos a mesma condição de escolher ou rejeitar o Evangelho. Então Deus deixa com cada um, para que cada um exerça o seu livre-arbítrio e resolve então se aceita ou não Cristo como Salvador. Mas é a pessoa que tem poder de decidir. Tudo bem, um poder que Deus deu, mas deu esse poder. Detalhe, depois de escolher ser salvo, se ele não preservar, ele perde a salvação dele. Vai ter que reganhar depois. Faz parte do pensamento arminiano. O calvinista não concorda com isso. Obviamente, então há esse... É meio constrangedor esses nomes, calvinista, arminiano, segundo dois homens, mas aqui ficou assim há 300, 400, 1.500 e tanto. 500 anos é assim e ficou assim. Mas na realidade tudo isso são ensinos da Bíblia, que um leva para um lado, o outro leva para o outro. Muito bem, no que nos interessa aqui, eu já quero encerrar, o arminiano muitas vezes acusa o calvinista de trabalhar pouco pelo Evangelho. Por quê? Porque ele descansa na soberania de Deus e na eleição de Deus. Diz o arminiano: ora, já que o calvinista diz que é Deus quem salva e que o homem não tem poder nenhum para a sua própria salvação, por que eu vou pregar? Pregar, eu não. Então o calvinista, naturalmente, ele é acomodado a pregar o Evangelho. Ele não crê que ele pode ir lá e arrancar uma alma do inferno, ele com a sua pregação, colocar no coração do outro a vontade de que o outro se converta. Ele diz que é Deus quem salva, independente da pregação dele, então, por que eu vou pregar? Então, esta pinicada, o arminiano gosta de dar no calvinista. Só que isso é verdade em alguns grupos. Tem mais essa. Os chamados hipercalvinistas, que realmente têm a tendência de fazer assim. Os primeiros missionários do século XIX, 1800 e tanto, que iriam para a Índia, China e tal, sofreram oposições grandes das suas igrejas. Como é? Esse cidadão aqui quer deixar a Inglaterra para ir para a Índia, e esse Deus poderoso nosso não pode salvar ninguém sem ele ir lá para a Índia pregar? Que história é essa? Vai não? Vai gastar o dinheiro das igrejas para ir lá para o outro lado do mundo para pregar, como se Deus estivesse com o braço amarrado? Não, vão não. Aí o arminiano olha e diz: está vendo? Então é curioso como realmente o início das missões foi atrapalhado um bocado pelos hipercalvinistas que pensavam assim mesmo. Historicamente a igreja é novinha, mas é composta de pessoas que têm esse pensamento, já foi tudo isso visto, examinado com leituras de estatutos e tal, antes de serem membros, é que nós cremos o seguinte, que devemos pregar o Evangelho, porque nós sabemos que Cristo salva o pecador que ouviu o Evangelho. Cristo, a vontade de Deus é salvar o pecador que ouviu o Evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é de Deus, para que ninguém se glorie, é um aspecto. Mas há um outro aspecto, é que a fé vem pelo ouvir, pela pregação, que é o termo usado no português para o mesmo verbo do grego. A fé vem pela pregação. Pregação de quem? Me digam aí. De alguém. Quem é alguém? Os discípulos. Então são duas verdades. É pela graça que vem a fé e a salvação que vem pela fé. Graça de Deus, não é do homem, para que ninguém saísse glorificando: eu escolhi ser salvo. Pare, porque é pela fé, e isso é um dom de Deus. Por outro lado, a fé
mesma fé lá vem pela pregação. De quem? Do discípulo. Seu, sua, minha. Então esse equilíbrio que o chamado calvinista segue, ele não entende bem como é que se juntam essas duas coisas. A responsabilidade do homem, que vai ser culpado diante de Deus porque rejeitou o Evangelho, culpado porque rejeitou o Evangelho. Ao mesmo tempo, Deus diz: eu sou soberano e sou eu que salvo. Como é que ele culpa alguém que ele não salvou? Pergunta óbvia, e que tem varado séculos e séculos de estudo bíblico. Ninguém responde. Isso fica nos bastidores do coração celestial, coração de Deus, isso aí. Não sabe. Mas é assim que funciona. Então, o crente sabe que ele tem que colocar água na talha, para que Cristo transforme quando e se quiser. Não sei se você percebeu, sem água colocada pelos serventes, não teria havido vinho. Não, mas Cristo tinha poder para. De acordo com aquele milagre, com aquele contexto, do jeito que aconteceu, Maria dando uma ordem, porque ele resistiu à insinuação de Maria para tomar providência, já expliquei isso tudo. Aí ela deu ordem para os serventes, aí eles vêm e colocam água, dali ele utilizou a água e transformou em vinho. De acordo com essa história, é plenamente razoável nós afirmarmos: sem água sem a água colocada pelos serventes ali, não teria havido vinho. E eu não me admiraria de jeito nenhum se a história fosse assim: os discípulos riram dele e não colocaram um dedo d'água nos potes. Então ele não fez o milagre. E o vinho faltou mesmo, para a vergonha lá do casal, como eu já expliquei, da família dos pais e tal. Não tem água não? Não tem vinho. Agora, claro que se nós formos aí especular, mas ele poderia ter feito de outra forma, sim, mas de acordo com aquela história é assim. Então é saudável você pensar assim: se eu não botar água no pote, se eu não falar o evangelho para o meu pai perdido, coitadinho, ele não vai ser salvo. Há um aspecto que isso é válido, esse pensamento. Há um aspecto. Não envolve toda a verdade, porque Deus é que elegeu, Deus é que escolhe. Se ele for um eleito, ele vai ser salvo, se não for, não vai. É fato, mas esse pensamento não deve entrar nas suas conjecturas. É até arrogância sua dizer: eu não sei se Deus escolheu aquele camarada lá, porque que eu vou pregar para ele? Duro daquele jeito? Duvido, aquela peste. Prego nada, aquilo aí ser um eleito. Você pensa que era uma peste melhor? Menos ruim? Antes de ser convertido? Eu garanto que eu não era nada melhor. Uma peste, pecador, inveterado, desgraçadamente perdido. E alguém teve misericórdia de pregar para mim. Se quem pregou para mim sabia se Deus ia me escolher, eu já era escolhido de Deus antes que houvesse mundo, sem exceção, ele não sabia, mas ele pregou, e pregou, e pregou. Botou água na talha. Por que é que nós pregamos então? Resumindo tudo, porque Deus manda, ponto. Ponto. Papai, por que eu tenho que fazer isso, isso, isso? Porque eu estou mandando, ponto. Esse é o pai que educa direito. Agora, se ele quiser, diz assim: depois eu lhe chamo, depois de você obedecer, se eu tiver vontade, eu lhe chamo e vou lhe explicar com muito prazer por que eu estou dando essa ordem. Mas você não vai obedecer minha ordem em função de você concordar ou não com o que eu estou dizendo. Se você concordar com a minha explicação, você me obedece. Se você não concordar, você não me obedece. Que autoridade é essa? Que educação é essa? Que soberania do lar é esta? Do pai e da mãe, por extensão? Você vai fazer porque eu estou mandando. E eu não vou lhe explicar, não. Dessa vez eu não vou. Pode você aprender a não condicionar a sua obediência com a compreensão da minha ordem. Você não tem nem idade para entender o que eu estou querendo, o que eu vou lhe explicar. Eu não vou, dessa vez eu não vou lhe explicar, não. E ponto.
É assim. Com Deus é a mesma coisa. Agora, nós nos sentimos cooperadores com Ele, é muito gostoso. Eu quero só dizer que, né, e encerrar mesmo, é que não é só porque Deus manda. É porque Deus manda, mas é mais gostoso do que isso. Porque se Deus manda é benéfico. É para o nosso bem. E feliz da criança que entende isto ainda pequenininho. Meu pai mandou. Não entendi coisa nenhuma. Eu acho um absurdo essa ordem do meu pai. Com essa proibição dele de eu fazer aquilo, de eu brincar com meu vizinho. É um absurdo. Mas ele diz que me ama. Toda noite ele me diz que me ama e minha mãe também. Então eu vou acreditar. Que ele me ama mesmo e é para o meu bem. Essa criança é uma felizarda. Vai evitar muitas angústias, muitos atritos com os pais. Descansa. Descansa, mesmo sem compreender. Porque meu pai me ama e quer o meu bem. O crente pensa assim: Deus mandou pregar? Mandou. Independente se ele vai converter a pessoa ou não, então eu vou pregar. E se ele mandou, é bom para mim. Bom como? Porque eu vou me sentir cooperador com ele. É um espetáculo ele se sentir cooperador com Deus. Já comentei o prazer talvez de um servente daquele chegar em casa e dizer: mulher, tu não sabe o que eu fiz hoje. O senhor, apareceu lá um senhor lá, com autoridade, não sei nem de onde é que vem aquela autoridade toda, mandou botar umas águas dentro dos potes lá, das talhas do sacrifício. Não entendi, foi nada. Estava faltando vinho, ele mandou botar água. Eu botei. Não é que o homem fez um vinho de primeiríssima qualidade, da água que eu botei. Já pensaram? Da alegria do homem deste em ter cooperado. Eu estou falando assim com aspas, eu não sei nem se devia colocar aspas, não. Tira essas aspas. Cooperou mesmo com o poder tremendo do Senhor Jesus Cristo. Então é gostosíssimo você se sentir cooperador de Deus. Aí você fala com a pessoa, fala, a pessoa se converte. Examine no seu coração se tem uma coisa mais alegre do que alguém se converter, depois de você ter pregado para a pessoa. É bom demais. Você se sente exercitando compaixão com o seu próximo. Você se lembra que você foi salvo pela mesma compaixão, e assim vai. Meu amigo, minha amiga sem Cristo, porventura esteja ouvindo, hoje eu coloquei um bocado de água no pote. Espero não ter derramado, porque é exagero. E os serventes lá botaram até tampa, vocês viram lá, encheram totalmente, mas pelo jeito não derramaram. Então eu espero ter colocado água suficiente no pote. E me sinto muito feliz em ter feito isto. Me senti cooperador com Deus. Arrogância? Não. É um privilégio que a gente tem em Cristo. Então, Deus lhe abençoe. Vamos orar para que você tenha o privilégio de aceitar Cristo como seu Salvador. Com base no que você ouviu, não somente hoje, mas tudo que você tem ouvido do verdadeiro Evangelho. Cuidado. Abra o seu ouvido para o verdadeiro Evangelho. E você que é crente, como eu sou, vamos nos alegrar em Cristo por ter sido salvos pela misericórdia, pela eleição dele, e vamos encher de água os nossos potes, para honra e glória de Deus, independente da quantidade de vinho que ele venha a transformar ou não. É para a honra e glória dele que nós trabalhamos e obedecemos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da Tua palavra, que o Teu Filho Jesus Cristo nos ajude a assimilar tudo isso, e Teu Espírito nos faça edificar nele, Cristo, e os que não são dele ainda, que cheguem a se entregar aos pés do nosso grande Salvador. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.